Salve galerinha, professor Valci voltando para a gente dar continuidade naquela nossa aulinha de África Antiga, tá certo? Vamos ver agora, nós vimos como surgiu o homem, né, que surgiu lá na África. Nós vimos a primeira grande civilização que surgiu aqui, ó, às margens do rio Nilo, que foi o Egito, Alto Egito e Baixo Egito. E agora nós vamos ver outro reino que também existiu nesse mesmo período, ali, juntinho do Egito, mas um pouquinho menos famoso, né? Que é o reino de Kush. Então, onde ficava Kush? Kush ficava onde hoje é o país chamado Sudão. Olha aqui. Esse é o mapinha de Kush. Ele fica próximo do Mar Vermelho e ele é cortado pelo rio Nilo, ok? Então isso vai favorecer o desenvolvimento dessa sociedade. Por quê? O que eles tinham? Eles tinham água, eles tinham um mar aqui, onde eles podiam atravessar e fazer negócios aqui do outro lado. Então eles tinham uma posição privilegiada geograficamente e eles vão usar isso em seu favor. Tá vendo? Olha como a gente começa a ver que a África é muito mais do que só aquilo que a gente vê na TV hoje em dia, só as savanas, os leões, as girafas, o hipopótamo, beleza? Então, sociedade cuxita, ela se estabeleceu nos séculos 8 a.C. e durou até o século 2 depois de Cristo. Olha só, 8 e 2, 10, ou seja, essa sociedade permaneceu lá por 1000 anos. Na região da Núbia, no norte atual Sudão, os documentos egípcios e as fontes arqueológicas permitem concluir que o reino de Kush era fornecedor de produtos de luxo como marfim, madeiras, plumas de avestruz e ouro para diversos povos. O que ajudava eles a irem para diversos povos? Vamos voltar no nosso mapinha. É aqui, ó, a localização deles. Então eles estão às margens de um rio, eles estão próximos de um mar. Então era fácil tanto para os cuxitas irem vender os seus produtos, como para as outras pessoas aqui da Península Arábica, do próprio Egito. Aqui nós vamos ver daqui a pouco que havia outro reino, o reino de Axum. Então todos eles aqui poderiam negociar entre eles. Marfim, vocês sabem o que é marfim? Marfim é aquele dentão do elefante. Não tem os elefantes que a gente vê em filme que ele tem duas presas imensas? Aquilo é o marfim. Hoje em dia, a maioria dos países é proibido a retirada do marfim. Ela é clandestina porque a maioria das pessoas matam os elefantes para retirar o marfim. Tá? Então é uma crueldade contra o bichinho. Vai lá, bora matar para tirar o dentão dele para ganhar dinheiro. Então marfim, a maioria dos produtos de marfim hoje em dia eles são proibidos. Durante séculos, as trocas comerciais cuxitas estabeleceram uma ponte entre os povos que viviam nas florestas e savanas do sul da África e a região mediterrânea. A proximidade de Kush com o Egito trouxe um relacionamento conturbado entre esses dois povos, ao mesmo tempo em que travaram inúmeras guerras, assimilaram parte de sua cultura, adotando muitos costumes, inclusive dos deuses, tá, gente? E também o de construir pirâmides. Kush também tinha como seu deus maior Amon-Ra, assim como os egípcios. Essa questão de brigas, isso é normal da antiguidade. Sempre que a gente estudar história, a gente vai ver muito conflito. É um povo tentando tomar o que é do outro, e aí briga. Aí às vezes um povo desaparece, mas na verdade ele não desapareceu. Ele foi incorporado a outro povo. Como assim? Um exemplo. O povo Kush, ele desapareceu? Não, o povo Kush não desapareceu. Quando ele entra em decadência, nós vamos ver daqui a pouquinho, o que acontece? Os outros reinos começam a dominá-los. E o povo da sociedade Kush são obrigados a entrar em outra sociedade. Provavelmente, nessas disputas que tiveram aqui entre os cuxitas e os egípcios, os cuxitas acabaram sendo incorporados ao Império Egípcio. Então, não é que eles desapareceram, eles acabaram sendo
colocados dentro da cultura egípcia e pouco a pouco eles foram se tornando, digamos assim, egípcios. A civilização cuxita, além dela se destacar no comércio, como nós já vimos aí, de marfim, madeiras, ela também detinha as técnicas de metalurgia, ou seja, elas já fabricavam ferro, ok? Então, de acordo com o que foi encontrado por estudiosos, arqueólogos e outros historiadores, a África ela é um dos primeiros continentes a conseguir manipular ou manusear o ferro. Eles são os primeiros a terem as técnicas do que a gente chama de fundição. Olha, então, quando o europeu estava aqui ainda na Europa, ali lutando com pau, pedra e flecha, o africano já estava fazendo armas de metal. O problema é que toda essa tecnologia que eles tinham na época de criar novas ferramentas fez com que eles destruíssem a natureza. Por quê? Para se produzir ferro precisa de muito fogo. Para ter fogo tem que ter madeira. Para ter madeira tem que derrubar as árvores. E aí pouco a pouco a natureza foi se degradando, as terras foram virando deserto, eles ficaram sem ter como produzir e isso ajudou com que eles entrassem em decadência. Tá? Quando eu disse agora há pouco tecnologia, nós já conversamos disso em sala, mas vamos relembrar aqui. Tecnologia, tá, galerinha? Não significa essa tecnologia que nós conhecemos hoje, celular, televisão, computador. Tecnologia é uma palavra grega, tecno mais logia. Tecno, técnica, logia, estudo. Então é estudo de uma técnica. Então, tudo que você estuda para atingir um objetivo, você vai lá, você tenta, até que você consegue ali criar algo, é o uso de tecnologia. Então, quando lá o nosso primeiro ancestral pegou um pedaço de madeira, pegou uma pedra pontuda, foi lá, estudou, até que ele conseguiu amarrar com cipó e criar uma lança, já foi um estudo tecnológico que ele teve, uma tecnologia primitiva, mas uma tecnologia. Tá? A tecnologia informatizada já é bem depois. Aí já vem aqui século XX, aí já é recente, tá certo? A partir do século II depois de Cristo, povos vizinhos passaram a invadir o território cuxita, até que este caiu no domínio do reino de Axum. Tá? Logo no iníciozinho ali eu falei que naquela região tinham 3 povos. A África, o Egito, aqui, Egito, Cuxi e mais para cá o Axum. Então o primeiro povo a dominar Cuxi são os Axum. Tá? Então vamos aqui. Economia e urbanização. Os cuxitas eram grandes comerciantes, criadores de gado bovino e parte da sua população vivia em centros urbanos, onde se concentravam o governo, os templos religiosos e o comércio. As cidades cuxitas, 3 se destacaram. Kerma, primeira capital destruída pelos egípcios. Napata, segunda capital e centro religioso situado próximo da montanha sagrada Jabel Barkal, grande cidade comercial. E de Meroé, terceira e última capital de Cush. Tá? Então, há uma questão assim, centros urbanos. Óbvio que as cidades deles eram construídas de uma forma diferente do que as cidades gregas, romanas, porque a maior parte das cidades, principalmente gregas e romanas, elas são à base de pedras. Né? Em algumas regiões africanas não tinha tantas pedras, então eles construíam a partir do quê? De tijolos já feitos de barro, principalmente de barro cru. Tá? Então eles já tinham uma técnica de construir com barro, tá ok? Comércio. Caravanas de várias regiões transportavam mercadorias até as cidades cuxitas, onde eram revendidas ao Egito e dali pelo mundo mediterrâneo. Mercadorias vindas do interior da África eram artigos caros, usados pela nobreza e pela realeza de várias regiões. É porque muitos desses produtos aqui eram pedras preciosas. Eles já tinham ouro, eles já tinham diamantes. Então era tudo o que a nobreza queria. Produtos caros, produtos finos.
E também, óbvio, o marfim, as plumas. Então, parece uma coisa assim, poxa, professor, mas pluma, pena? Mas naquela época não era tão simples assim, não era tão comum assim encontrar penas coloridas e bonitas para se fazer as coisas. E a metalurgia. Exportavam também objetos de ferro. A cidade de Meroé era famosa pela metalurgia do ferro, produzindo instrumentos como arados, espadas e enxadas. Muitos pesquisadores acreditam que os cuxitas foram os responsáveis pela difusão da metalurgia no continente africano. Então, olha só, vamos parar assim para fazer uma puxadinha de tudo que nós vimos da África até agora. Continente africano. Primeiro ser humano, primeiro hominídeo, vem da África. Primeira grande civilização, vem da África. Os primeiros povos que se tem notícia de que praticaram metalurgia, África. Um dos primeiros povos a fazerem a mineração de ouro e diamante, África. Percebe o tamanho da importância do continente africano para a humanidade, certo? Muitos historiadores dizem que todas aquelas histórias daqueles deuses lá da Grécia, e lá vem Zeus, e lá vem não sei quem, muito daquilo eles foram aprendendo com o Egito, que é a civilização africana. Então, muitas coisas que foram levadas para outros países europeus partiu da África. A organização política cuxita diferia de outras civilizações antigas. Desde que a capital do reino instalou em Napata, em 1750 a.C., o rei cuxita era escolhido pelos sacerdotes do templo de Amon-Ra, em uma complicada eleição. Qualquer membro da família real podia ser escolhido para o trono. Olha só, já tem uma diferença aí. Que era normal nessas civilizações antigas o quê? Hereditário. O que é hereditário? Pai para filho. Eu sou o rei. Quando eu morrer, meu filho será o rei. Quando meu filho morrer, o filho dele será o rei. Então isso a gente chama de dinastia. As famílias vão se alternando no trono, membros da mesma família vão se alternando nos tronos. Isso vai acontecer no Egito, os faraós, muitos são da mesma família, o que a gente chama da mesma dinastia. Quando havia uma troca, uma competição, que um tirava o outro do poder, se formava outra dinastia, e aquela família ia ficar vários e vários anos ali no poder. Já os cuxitas não. Reunia-se todos ali da nobreza, e o sacerdote, o líder religioso, ia escolher quem seria o líder da civilização cuxita. Alguns estudiosos acreditam que esses sacerdotes podiam depor o rei, caso ele não respeitasse as tradições da sociedade cuxita. O que é depor? Depor é tirar do cargo. Eu coloquei uma pessoa para ser o rei. Eu sou sacerdote. Ele começou a não seguir as leis do reino, eu vou lá e tiro e coloco outro. Certo? Então, depor é isso, tirar alguém do poder para colocar outro no lugar. O rei era a pessoa mais poderosa do reino. Isso aí é normal, né? Em todos os lugares o rei é o mais poderoso, nesses reinos antigos. Controlava a maior parte das terras de maior rebanho bovino. Dele dependiam diretamente milhares de pessoas, que cuidavam dos celeiros, do tesouro, dos arquivos, além dos chefes militares. Em Cuxi, as mulheres tinham um papel político ativo, outra diferença em relação às demais civilizações. As mulheres da família real eram muito respeitadas. Algumas se dedicavam a funções religiosas como sacerdotisas, ou seja, em algum momento, uma sacerdotisa, uma mulher, poderia indicar quem seria o próximo rei. A rainha-mãe, chamada de Candace, participava das decisões políticas. Após o filho tornar-se rei, ela continuava com muito prestígio. Em Cuxi, houve períodos de matriarcado,
no qual rainhas poderosas ascenderam ao trono e governaram o império. Matriarcado é quando o poder fica demandado nas mãos das mulheres. A mulher, ela é a rainha, quem vai assumir é a sua filha, que depois será a outra filha, ou, se ela não tiver uma filha, ela pode ir lá e colocar o seu filho, mas partindo da descendência da mulher. Então, a mulher seria a pessoa mais importante do reino de Cush em algum momento. Tanto que, segundo alguns historiadores, elas não só governavam o império, como também comandavam o exército. Olha a importância da mulher dentro do reino de Cush. Então, agora nós vamos para outro reino, né? Axum. Onde fica Axum? Olha só. Então, se a gente prestar atenção, vamos voltar lá no mapinha. Vamos olhar aqui a curva do rio Nilo, né? Para a gente localizar, ó, Egito, Axum. E aí nós vamos voltar lá no mapinha para a gente localizar Cush, para vocês verem como eram 3 reinos diferentes e muito próximos uns dos outros. Por isso que houve o conflito. Vamos voltar lá no primeiro mapinha. Ó, tá vendo aqui a curva? Então, Cush está bem aqui no S, ó. Tá? Agora vamos ver lá Axum. Olha aqui. Aqui está o S que eu falei. Então, essa parte aqui, acima de onde está aqui a palavra África, entre esses pontinhos e a palavra África, seria o reino de Cush. Aqui, o reino de Axum. Nessa parte aqui, perto do pontinho, entre o pontinho e a palavra Egito, o Vale do Nilo. E a parte de cima, o Delta do Nilo. Então, daqui do Mar Mediterrâneo até aqui embaixo no reino de Axum, tudo isso aqui era constituído por civilizações. Civilização egípcia, cuxita e Axum, se eu não me engano é Axumita, mas a gente vai já ver como é que fala. Os Axum, olha a posição privilegiada desse povo. Eles não são de uma formação assim exclusivamente africana, eles já têm alguma mistura. Parte desse povo é aqui da Península Arábica, porque olha só, o Mar Vermelho. Então eles atravessavam para cá. Então o Axum, ele tinha os afluentes aqui do rio Nilo, ele tinha o Mar Vermelho e ele tinha saída para o Mar Arábico, o Oceano Índico. Então ele estava numa posição onde ele podia negociar mercadorias para todos os lados. E esse comércio vai fortalecer essa civilização. Os Axum vão crescer como civilização a um ponto de conquistarem os cuxitas por conta dessa posição privilegiada, por conta desse comércio. A costa nordeste da África, região das atuais Etiópia e Eritreia, foi um dos locais que favoreceram o contato entre diferentes sociedades. Essa região está situada na transição entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Isso que nós observamos lá no mapinha. Por isso serve há milênios de ponte entre o mundo mediterrâneo, a Arábia, a Índia e o Sudeste Asiático. Ali surgiu o reino de Axum, um dos mais poderosos estados comerciais africanos. Então, eles não tinham muito essa história de produzir. Produção, algumas coisas muito básicas na agricultura para se alimentar. As demais mercadorias eram o comércio. Partiu para o comércio. A partir do século V a.C., na região da África, situada entre o reino de Cush e o Mar Vermelho, surgiram inúmeras cidades fundadas por iemenitas. Olha o que eu disse? Povos árabes, que viviam ao sul da Península Arábica. Com o passar do tempo, os árabes se misturaram ao povo que já habitava na região, dando origem a uma nova cultura urbana africana. Axum destacou-se como a cidade mais forte militarmente. Óbvio, se eu sou um cara que vive do comércio, se eu sou uma civilização que está crescendo, eu tenho que ter segurança. E o que vai garantir a minha segurança? Meu exército. Então eu tenho que ter um exército forte
para combater os inimigos caso eles me ataquem, caso eles venham me assaltar. Caso eles cheguem lá, perdeu, então eu tenho que ter meu exército, beleza? O poder Axum não se baseava unicamente nas armas. Os Axumitas tornaram-se poderosos ao assumir o controle da navegação no Mar Vermelho, dominando o comércio entre regiões distantes com a Índia e o Império Romano. Olha só isso aí. Então eles não só negociavam ali por perto, eles aprenderam a navegar e iam longe. Eles iam buscar mercadorias longe, eles iam levar mercadorias para longe. Então, mas aqui ano que vem, quando nós formos estudar as grandes navegações, a gente vai voltar um pouco nisso daqui. E aí a gente vai perceber que aquele contato que o europeu teve lá em 1490, ele não foi o primeiro com os africanos. Os africanos já negociavam, já tinham contato com o europeu, ali com os romanos, com os gregos, desde antes de Cristo. Tá? O domínio Axum sobre o Mar Vermelho beneficiava impérios vizinhos, como os romanos e os persas, porque a poderosa esquadra axumita afastava os piratas, garantindo a segurança do comércio na região. Ou seja, todos tinham medo de praticar qualquer ato ilícito ali. Tá? Não vamos roubar lá não, que os caras lá botam a gente para correr. Os navios que frequentavam os portos axumitas eram responsáveis pela troca de produtos entre países distantes. Do Egito vinha algodão e papiro, da Índia musselina e pimenta, seda e pérolas da China. Papiro é uma planta que dela se faz uma espécie de papel. Comercializavam também produtos africanos como marfim, objetos de cobre, ferro, chifre de rinoceronte, carapaças de tartaruga, óleos de madeiras perfumados, ouro e até animais vivos como macacos. O mundo mediterrâneo enviava produtos como azeite, vinho e objetos de vidro. Então, um mandava alguns produtos, outros mandavam outros produtos. Então, vai-se ferro, cobre, marfim, animais, madeira, vem vinho, tecido, vem a seda da China, certo? Os navios axumitas eram sofisticados. Segundo alguns relatos, eram construídos com pranchas amarradas por cordas, sem uso de pregos ou piche para vedação. Essas embarcações podiam fazer longas viagens, mas não conseguiam transportar muito peso. Seus marinheiros eram habilidosos, conheciam o sistema de ventos do Oceano Índico, aprendendo a usar as monções para navegar com segurança e rapidez até os portos da Índia. Então, eles aprenderam a navegar, dominando primeiro ali o conhecimento do vento, né, para ver para que lado que o vento sopra, para poder colocar as velas, as marés, pegar as correntes de maré. Então, tudo isso eles vão usando a tecnologia que eles tinham naquela época, tá certo? O reino Axum mantinha uma grande frota de navios de guerra para patrulhar as águas do Mar Vermelho. Durante séculos, essa frota foi temida e respeitada, garantindo a segurança da região. As vilas e as cidades de Axum funcionavam como entrepostos de comércio e também núcleos de produção artesanal. Os axumitas eram hábeis na metalurgia do bronze e do ferro, produziam excelentes instrumentos para a agricultura, armas para a guerra e ornamentos como anéis, tornozeleiras, pulseiras e brincos. As técnicas de construção em pedra foram aperfeiçoadas à medida que reis mais poderosos exigiam palácios e templos mais importantes. Lembra que eu falei? Logo no início, as cidades, provavelmente ali dos Cuxitas, elas não eram muito em pedras, elas eram, mas fazendo a utilização do barro, fazendo tijolos e tal. Uma das formas de expressão mais típicas de Axum são as grandes estelas, monumentos verticais esculpidos em um único bloco de pedra. Tá? E depois ele é tipo como se fosse um obelisco, tá? Uma coisa grande, reta, certo?
Acho que no livro de vocês deve ter alguma imagem. Depois eu vou procurar e a gente vê isso com calma. É possível que as estelas servissem de túmulos para pessoas poderosas ou comemorassem algum grande feito real. Axum expandiu-se tanto na África como na Península Arábica, conquistando o reino de Cuxi e as margens arábicas do Mar Vermelho. Os reis axumitas tornaram-se importantes aliados de Roma no século IV, após Axum adotar o cristianismo como religião oficial. Com a ascensão do islamismo no século VII e a conquista árabe do Egito, o reino de Axum entrou em decadência. E essa decadência vai fazer com que esses reinos também se juntem. Então, o que era antes Axum, Cuxi e Egito, praticamente vai se tornar só Egito. Aqui teria uma atividadezinha, mas a gente vai deixar. Vamos para esse rapaz aqui. Esse é Heródoto. Heródoto é considerado o primeiro historiador. Ele é considerado o que a gente chama de pai da história. Então, toda a história, todo o registro histórico começa com esse cara. Tá? Então, das viagens dele à África, é que muito da cultura da África egípcia, cuxita, axumita, vão para Grécia, tá certo? Aqui é um texto que ele faz quando ele chega na Etiópia, quando ele chega ali onde é Axum. Chegando ao território desses homens ictiófagos. O que é um ser ictiófago? São animais ou pessoas que se alimentam basicamente de peixes. Então, como Axum estava numa região onde ele tinha 2 afluentes do Nilo, ele tinha Mar Vermelho, ele tinha Oceano Índico, ele navegava pelo Mediterrâneo, a base da alimentação axumita era peixe. Então, por isso que Heródoto chama eles de ictiófagos. Olha que nome difícil, mas não sai. A seguinte mensagem ao seu rei, Cambises, rei dos persas, desejando ser teu amigo e anfitrião. Manda-nos com a missão de nos dirigirmos a ti e te oferece como presentes esses objetos com os quais ele se deleita. Mas percebendo que eles vinham como espiões, o rei etíope lhe disse em resposta: não é por achar muito importante ser meu anfitrião que o rei dos persas vos manda trazer-me presente. Então, esse texto aqui do Heródoto, um texto antigo, ele conta aqui o quê? Uma tentativa do rei persa de infiltrar pessoas dentro do reino de Axum para ele ver o que acontecia lá, como esse povo conseguia prosperar tanto. Mas o rei axumita esperto, não quero os seus presentes, não é essa a sua intenção, o seu rei está com, digamos, nas palavras de hoje, com segundas intenções, certo? Então, gente, encerra-se aqui a nossa segunda aula, encerra-se aqui o nosso a primeira unidade aí do livro 2, né, África Antiga. Nós podemos aí observar, foi possível observar aí a importância da África para a humanidade, desde o surgimento do primeiro hominídeo até o surgimento da primeira grande civilização humana, que é o Egito, a importância das mercadorias africanas levadas para partes do Oriente e do Ocidente, para as penínsulas arábicas, para Roma, para a Grécia. Então, quando a gente começar agora, quando vocês começarem a ouvir qualquer coisa de África, vocês vão ter sempre em mente que a África ela é muito mais do que aquilo que nos mostram os documentários, as savanas, muitas vezes aquelas cenas tristes, né, de países muito pobres, mas que no passado, lá na antiguidade, a África era um continente riquíssimo e que é de lá que vem toda a civilização humana, certo? Bom, galerinha, encerramos aqui a nossa aulinha. Fiquem em casa, fiquem com Deus, saudade de vocês, forte abraço. Pronto.